Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar. Canal de Samba Brasil, diretamente aqui da cervejaria Antuérpia. Hoje tenho a honra de, pela segunda vez, treinar aqui como entrevistador e já com a responsabilidade imensa de entrevistar esse monstro sagrado aqui, Jorge Jeremias Campos, mais conhecido no mundo do samba em todo o Brasil como Mestre Simonal, embaixador maior do samba de Santos. Bem-vindo, Simonal, ao nosso canal de Samba Brasil. É uma satisfação para a gente poder ter você aqui. E eu começo perguntando de onde é que vem esse nome Simonal. Em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui no canal. E eu fico muito lisonjeado por sua pessoa estar me entrevistando, que é uma honra tremenda para a gente que é sambista, estar presente em uma das maiores divulgações do samba da nossa região. A responder a tua pergunta, é muito interessante porque quando eu era garoto, tinha 8 anos de idade, o Wilson Simonal era o maior showman do Brasil, né? E eu tenho um nariz um pouco achatado, né, e tal. E o meu tio, que também era meu padrinho, começou a me chamar de Simonal, dentro da casa dele, que eu ia muito lá no Marapé. Eu morava na Pinheiro Machado e ele na 9 de Julho, mas eu ia muito para lá. E eu não gostei. Aí é que pega, né? Aí os meus primos começaram, Simonal, não sei, Simonal. Aí eu dava pedrada, aí levaram pra rua, naquele tempo a gente falava, dá-lhe uma trucada. Aí eu jogava aqueles torrão de coisa e tal. E a irmã dele, que ele era de Americana, ele era muito sarrudo, né? A irmã dele falou assim pra mim, Jorge, não liga, se você não ligar, eles vão parar. Quando eu comecei a não ligar, já tinha pego. Já era tarde. Legal. E aí eu fiquei com o apelido de Simonal. E o que é interessante, que depois, em toda a minha vida pregressa e tal, eu encontrei com o Wilson Simonal no programa do Bolinha. Aí já como membro do Grupo Tempero, né? Já no Grupo Tempero. Encontrei com ele no programa do Bolinha, e aí eu conversei com ele. Falei para ele que eu tinha um apelido e tal, que era por causa dele e tal. E o destino é muito engraçado. O Wilson Simonal, eu nasci dia 26 de fevereiro de 58. Eu não lembro. É um menino. E ele também nasceu no dia 26 de fevereiro. Então tá aí. Tinha nascido, né? Na época tal, que eu fui pesquisar depois e tal. Eu falei, poxa, que negócio incrível, né? Isso daí, tal. E ficou o Simonal. Aí depois virei o Simonal do Tempero, o Mestre Simonal, Simonal do Tempero e tal. E atualmente eu uso o Jorge Simonal. Que eu já devia, se eu fosse malandro naquela época, eu também não tinha rede social, né? Eu colocava Jorge Simonal, ficava bom. Ficava legal. Legal, mas Simonal, fala uma coisa pra mim. Você foi criado no Marapé, você acabou de dizer, mas você começou sua vida no samba no Império, né? No Império do Samba? Eu comecei praticamente no samba mesmo, no Império. Mas antes do Império, porque eu era fanático pelo Império. E para entrar no Império do Samba era muito difícil, muito. Aí eu, como o Marapé não tinha mais as dengosas e tal, mas tinha a Embaixada de Santa Teresa. Aí eu fui sair de passista na Embaixada de Santa Teresa. E você tinha quantos anos aí? Eu tinha de 10 para 11. Assim, menino ainda? Era, menino. Aí depois de ter saído da Embaixada, aí eu fui para o Império do Samba. Fui entrar lá na bateria do Império, mas foi aquele pessoal de rua, quando vai, até hoje a molecada também comigo é assim, vai aquela rica, né, de molecada, tudo para um lugar só. Aí a gente foi, ó, é o seguinte, ó, os caras lá são bravos e tal, então, pra gente não tomar baquetada, não sei o que lá, eu ia perguntar. nós vamos no chocalho.
e fizemos a maior ala de chocalho lá no Império do Samba. Para depois a gente ir comendo pelas beiradas, né? Eu pensei que você tinha chegado como passista, que você tinha Não. passista. E aí ia perguntar se você não levou bengalada no joelho. Como é que eu ia entrar de passista aonde tinha Pachequinho, Escurinho, que é o Joãozinho Carnavalesco, Palheta, tá entendendo? E outros mais. Não, mas como aprendiz. Não dava. Ali o cara chegava chegando, não tinha aquele negócio que eu fiz muitas vezes na minha vida toda do samba de ficar ensinando. Ali não tinha. O cara chegava com o dom ou tinha que ser amigo do rei. Então porque não tinha parada não. Então entenda que você já disse isso, para entrar na Império você entrou onde podia, não onde queria. Não, onde queria. No final foi o que acabou consagrando a tua carreira. Justamente. Porque eu tô tentando adivinhar. Aí você começou na bateria. Aí depois que a gente foi comendo pelas beiradas, aí como tocava lá no sambão, na Campos Melo? Na Campos Melo, então o que acontecia? Aí a gente pegava um tarol, que era aquele tarol de arrasto, né? Não era uma batida sincopada, era mais uma levada. Mas eu sabia tocar. Por exemplo, eu batucava muito na mesa. Né? Eu tomava chinelada porque eu ficava, na hora do almoço, ficava batendo na mesa. Eu batia na mesa e fazia a batucada com a boca também. Então eu tinha ritmo, tinha o dom, né? Não tinha ninguém que me ensinasse, eu ficava olhando e tal. E foi aí. Mas comecei o Carnaval de Santos perdeu um grande passista, né? Mas ganhou um dos maiores mestres de bateria de todos os tempos. Você foi 22 anos entre mestre e diretor de bateria? Não, foi 39 anos. 22 como mestre da União Imperial. Porque teve... Porque assim... Você é fundador, não é? Eu que dei o nome para a escola. Assim, desde o primeiro dia, só que naquela época, você não era mestre. Você tinha que estar 10 anos de mestre com notas boas, para depois ser consagrado você ficar como diretor, aliás, de bateria. Depois você era consagrado como mestre de bateria, no qual eu tive a honra de ter sido batizado e ter subido do cargo com as mãos do mestre Rubens, do Apito de Ouro. Meu padrinho de samba foi mestre Rubens. Não é à toa que chegou onde chegou, né? E ali desculpa. Ali, quando eu comecei a querer militar como diretor de bateria, eu peguei os estilos do mestre Rubens, que ele apitava musical, e o meu apito também é musical, e não é aquele apito de madeira. Então era um balila, né? E os trejeitos eram do Nego Wilson, porque os trejeitos do Nego Wilson era sensacional. E o mestre Rubens, ele apitava musicalmente um negócio de louco, mas ele não tinha muito movimento. Então eu peguei o apito de um e o trejeito do outro. Você chegou a tocar com o Nego Wilson, então, no Império? Cheguei a tocar com o Nego Wilson. Como ele como mestre? Cheguei com ele como mestre, foi porque logo fundou a União. Isso que eu queria saber também, aproveitando, já vou emendar outra pergunta. Como é que foi a tua transição da Império para a União? Quanto tempo você ficou no Império e depois como é que eu fiquei uns 5 anos no Império, porque logo foi fundada a União em 76. Então, pessoal, aí a gente... Essa conotação de diretor de bateria, eu peguei lá nos Diabos. Porque o bloco tinha uma bateria sensacional. Tinha Bochecha da Brasil, tocava aquele Maracanã enorme. Bochecha tocou no Império. Quando o meu samba de 70, Carnaval de 78, o Bochecha vinha na frente. Não, mas não é o Bochecha. Não é o Bochecha do Nino Jugou? Não, é o Bochecha da Brasil. Legal. Que quando o Loirinho saiu, ele que assumiu. Mestre Paulinho,
que não era diretor de bateria, mas só tinha Pelé, Coutinho, aquele pessoal lá da Brasil. Eu falei Pelé, Coutinho, parece que é futebol, né? Mas era o pessoal de lá. Aí juntou o pessoal do Marapé, tinha mais o pessoal ali da Vila Matias, aí tinha uma bateria para um patusco muito forte. E aí ninguém queria ficar na frente da bateria. Todo mundo queria ficar na brincadeira. Todo mundo só queria tocar. Aí o Paulinho falou, pô, tu sabe, tu tem a mãe aí, pô, tal. Aí eu acabei ficando e comecei a gostar. E aí danou. Aí o talento aflorou. Aí né? foi, aí o negócio floriu. 39 anos, né? 39 anos. E aí você se tornou depois disso diretor da Harmonia, diretor da própria União, né? Não, eu disputei em 87, eu disputei o título de cidadão do samba. Então era eu, Cassius Clay, Djaca, Serginho, Almir, todos os grandes cidadãos de samba que vieram. Teve uma disputa muito forte. Aí eu perdi em 87 o Cassius Clay, ele infringiu a ré e o Mazinho me deu, a nota era de 2 a 20. O Mazinho pegou e me deu nota 2. Eu fiquei muito chateado, porque ele me desconsiderou como sambista. Porque o Cassius Clay estava concorrendo pela... Do Zona Oeste, não? Não, lá da divisa, lá. Ah, tá, última hora. Última hora. E ele me deu nota 2 e eu perdi por 4 pontos. A minha vantagem era, mas Deus faz as coisas certas. Porque... Ele era um grande sambista. Opa! Ele não tinha naturalmente culpa disso. Não tinha. Mas houve uma injustiça muito grande com você, né? E foi bem dado. E olha só. Ele dava aquelas piruetas, ele dava aquele salto mortal, não, lembra disso? Era muito bom. Mas o que estava preparado para mim era 1988. Olha o que aconteceu. Eu ganhei o título de cidadão de samba. Eu ganhei o samba na União, o samba tirou 10. Eu comandei a bateria tirou 10. A União Imperial foi campeã, entendeu? Foi dos carnavais maravilhoso da União. E ainda nasceu meu primeiro filho, que foi a minha filha Larissa. Quer dizer, foi um ano de ouro, né? Não estava preparado para mim toda essa felicidade. Por que eu tinha que querer o de 87, né? O homem falou lá, olha, negão, aguenta aí que eu tô... espera um pouco que teu dia vai chegar. Vai chegar bom, né? E chegou, ainda tive uma parceira maravilhosa, que foi a Sandrinha, a sandália de prata, né? E como cidadã samba. Como cidadã. E ainda tinha a Mira como rainha e o seu Valdemar, o Raimundo. Nessa época você já era do Grupo Tempero? Já tinha o Grupo Tempero? Nessa época já tinha o tempero, mas o tempero era tempero verde-rosa. Verde-rosa, eu lembro disso. E o tempero verde-rosa foi montado lá dentro da União para a gente acompanhar os artistas que vinham, né? Depois ficou reduzido. Tal. Foi saindo aí foi tal. Os fundadores eram o Zinho do Cavaco, né? Não, o fundador era a gente mesmo. E o Zinho do Cavaco, inclusive. O Zinho do Cavaco, porque o que aconteceu? A União Imperial foi a primeira escola a colocar cavaquinho aqui na avenida, na Baixada. Não tinha. Os cantores cantavam sem referência de tom. Aí, como a gente colocou o Zinho como cantor, o Zinho ficou mais requintado e tal, né? E aí, como a gente tocava com o Zinho do Cavaco e tal, aí resolvemos colocar o cavaquinho na avenida. Foi uma inovação, porque tem muitas coisas no carnaval que foram inovações e tem outras que simplesmente foi sequência, entendeu? A maior inovação do carnaval, não fugindo do assunto que a gente está, foi a ala de frigideira do Nego Wilson. Você está entendendo? A timba que veio do Rio de Janeiro, muitas coisas que a X9 colocava, Brasil colocava, tinha
Por isso no Rio de Janeiro. Mas eram inovações. O cavaquinho não tinha. O cavaquinho foi a União Imperial. Mas no Rio já não tinha? Já tinha lá. Já tinha no Rio. Tá. Mas aqui não tinha. Entendi. E não tinha cavaquinista. Tá. Não tinha esse pool de cavaquinista que hoje tem. Graças a Deus, hoje tem vários garotos tocando bem. Mas naquela época não tinha. Entendeu? Não tinha um cara que encarava, que sabia tudo. E o Zinho é um monstro de um cavaco, né? Então ele somou com a gente. E aí o tempero? Aí depois eu tive a ideia de montar um bar e fui lá tinha lá no Fundo Marapé, onde era o Clube dos Curiosos, tinha um lugar lá. E a gente tocava muito no Internacional, no Saldanha, naquelas noitadas que tinha lá, né? Então já estava formado. Já estava formado o grupo. Não ficou só na União acompanhando os artistas, já estava começando o grupo já. O grupo, legal. Aí depois a gente... Estourou no Brasil inteiro, né? E depois a gente fez o quê? Como o bar estava legal e tal, o Zinho deu a ideia de a gente guardar um dinheirinho para gravar um LP. E aí estourou? Não, aí não estourou nesse LP, mas a gente foi indicado para o Prêmio Sharp. Ficamos em terceiro lugar. Então, estourou. Mas não era... O que estourou mesmo foi o outro... Ricardo Pérez, você me fala, tocamos lá em São Bernardo para 30 mil pessoas, não sei o quê. Foi. Foi um dia do trabalho, foi um negócio louco. Não foi para 30 mil, não. Foi para muito mais. Foi mais, né? Foi mais. Foi um dia do trabalho, um dia do trabalhador, foi muito mais. Então, Simonal, tudo isso fez de você, talvez, entre os duas, três maiores autoridades do samba na Baixada Santista, né? Cuja maior autoridade é o Muniz, né? O Zeca Muniz Júnior. E depois vem você como embaixador maior e no mesmo nível o Jadir, que eu tive a satisfação de entrevistar na última semana, como cabo maior do samba, né? E eu acho que juntando agora com o Beto Magistral, que é o presidente do Conselho do Samba, eu acho que vocês no momento são as maiores referências, né? Porque o que aconteceu? O seu Muniz, ele tá saindo aos poucos, né? Por causa das condições físicas dele e tal, ele não pode estar nos lugares sempre e tal. Então ele repartiu, ele criou o Estado Maior. Porque o Estado Maior, na realidade, era uma pessoa só. E era difícil falar que o Estado Maior era uma pessoa só. Inteligentemente, ele colocou o Estado Maior, do qual a gente só é representado com 2 ou os 4. É você? Eu sozinho, ou qualquer um sozinho, não é o Estado Maior. E o outro é o Macumba, né? O outro é o Macumba. Então, só para resumir para o pessoal que está ouvindo aí, J. Muniz Júnior, Jorge Simonal, Macumba e Jadir. E o Beto Magistral. Então são 5, quer dizer, ele mais 4, né? O J. Muniz mais 4. Mais 4. Então a gente hoje que é encarregado por cerimonial nas escolas, nós fizemos Fala nisso, eu por não ter lido essa cartilha, eu já um homem conhecido na cidade e tal, empresário, caí na besteira de ir na avenida com a faixa de cavaleiro do samba, e eu fui de bermuda, uma bermuda até bonita, de marca, tudo, e me convidaram para ir para a avenida, eu estava na frisa, vem cá, você fica aqui do lado do Remomo, não sei o quê, e aí caí na besteira de cumprimentar a maior autoridade que tinha ali, que era Mestre Simonal, que estava na frisa do Conselho de Samba. E eu fui lá, estendi a mão para ele não me deu amor, ele falou, você vai ser punido, você não leu a cartilha, o sambista não pode andar de bermuda. Então, me deu uma esculhambada no meio da avenida. Então eu queria dizer, você é um dos escribas dessa cartilha, né? Verdade. E mantém a disciplina. E eu pedi desculpas, embora a gente colocou aqui na cartilha vários itens, né? Quando eu fui vice-presidente do Conselho do Samba, o Macumba era o presidente, a gente criou a cartilha. A gente criou a cartilha para que o sambista
ele se eduque, tá entendendo? O que ele não souber, ele pergunta, porque na minha vida toda, eu perguntei, depois que eu peguei mais intimidade com o Drauzio, com o Mestre Rubens, com o Wilson, com o Loirinho, com o seu Olívio, com o Carlinhos, com o Naum, que eu convivi com essas pessoas todas, eu perguntava para as pessoas como é que era que tinha que fazer, com o seu Muniz, perguntava. Então, naquele momento, não foi um escolhimento, eu chamei a atenção, porque... Merecidamente, é o que eu estou falando. Justamente. Eu não tinha lido, eu tinha que ter lido. Porque você embora também tenha o seguinte, quando eu recebi o título honorífico, eu não recebia a cartilha, então eu não tinha conhecimento dela. Você vê que hoje eu tenho, fui e hoje, antes de sair de casa, eu dou uma olhada. Mas temos algumas mudanças, por exemplo, assim, hoje existe o porta-pavilhões, né, nas escolas. Aí chega uma autoridade, por exemplo, chega você, o Cabo Ariones, o Isildo, que é um grande sambista, o Pelé, Ditinho e tal. Então a gente vai lançar isso, o Estado-Maior. A pessoa não vai precisar ficar beijando todas as bandeiras. Chega lá, beija uma por uma, aí todo mundo faz aquilo. Não, a pessoa vai reverenciar todos os pavilhões que estão lá. Já está cumprimentado. Tá certo. Você está entendendo? É muita coisa. O samba ele tem muito a ver com candomblé. Claro. Né? E tem várias coisas do candomblé que tem que passar um por um, tal, que nem quando começa a cantar por algum e tal. Quando eu estava lá na casa de Vivaldo, teve um dia que ele tirou. Porque demorava pra caramba, a casa lotada de ogã, de iaô e tal. Então, é isso. A gente tem que resumir, e resumir bonito. Olha, vamos fazer assim e tal. Demora para pegar as coisas aqui, vai demorar muito, mas essa é uma das propostas que tem de começar a educar o pessoal nesse sentido. Legal. Tá entendendo? É que nem eu não vou ao samba de nenhum lugar, em qualquer lugar que eu vou, que eu sei que tem um pavilhão que vai girar, que vai estar na apresentação, eu não vou de bermuda. Às vezes está um calor. Eu também nunca mais fui, hein? Às vezes está um calor, eu não tenho necessidade de fazer uma visita ou querer me divertir, de ter que ir de branco. Mas se eu puder, eu vou. Mas na realidade eu vou de calça. É isso aí. De calça comprida, porque senão eu sei que vão trazer o pavilhão para me reverenciar. E eu já pensou, eu vou estar que nem mulher tem que estar de vestido. Valeu a lição, Simonal. Simonal, eu acho que você tem conversa, eu trouxe aqui, tem mais de 5, 6 coisas que você faz aqui. Instrutor de bateria, instrutor de crianças na escola, professor de canto, de violão. Uma das melhores coisas que eu tenho a oferecer para o samba é justamente que eu creio que eu já instruí mais de 3.000 pessoas, entendeu? Durante toda a minha vida, e foi uma missão isso daí para mim. Então, por exemplo, assim, eu formo um ritmista, eu não formo um batuqueiro. E depois de formar esse ritmista, eu faço questão que ele seja um músico, porque são graus, tá entendendo? Então, eu tenho a felicidade de ter tido alguns alunos que prosperaram musicalmente. Eu também aprendi muito eu tive um grande professor depois de adulto, que foi Biravaí. Então eu fui assistente do Biravaí por muitos anos. E ali eu também aprendi muita coisa com a música. E hoje você transfere. E depois disso tudo, pela necessidade, eu nunca quis ficar sempre no mesmo lugar. E eu fui estudar música clássica, entendeu?
com o Rony Pazan. Depois eu estudei violão com o seu Luizinho, entendeu? Então, e de vez em quando dá para dar uma cutucada, fazer leitura musical. Então eu ensino as crianças a ler música, a interpretar a música e tal, os cachinhos de uva lá, eles querem saber o que é uma colcheia, uma semicolcheia, uma fórmula de compasso, tá entendendo? Então tudo isso eu fiz questão de estar aprendendo mais. E também tive uma grande professora de música, que foi a Anícia Ribas Dávila, foi minha professora de música no ginásio. Ela também me deu muitos parâmetros para mim chegar onde que eu queria chegar na música. Então, pessoal, vocês veem que se a gente continuar conversando com o Simonal, vai dar uns 4, 5 programas. Infelizmente, o Canal Brasil não tem muito tempo disponível e a gente lamenta ter que interromper nesse momento por causa dessa dificuldade de tempo, mas vocês podem notar como nós fomos felizes em escolher o Simonal para bater esse papo com a gente. Então, Simonal, a gente agradece a tua presença, foi extremamente gratificante, especialmente para mim, que estou começando nessa brincadeira de entrevistar, e guardei já os seus ensinamentos, alguns que eu não tinha. Garanto para você que nunca mais eu andei de bermuda com a faixa. E o microfone está à sua disposição e as câmeras para suas palavras finais. Foi para nós uma honra, né? Para o Isildo, para o Pariones que estão aqui, com certeza estamos todos muito felizes. Olha, eu agradeço pelo convite. Você é um grande amigo, tá entendendo? Uma pessoa que tem uma relevância tremenda no meio sambístico, capacitado, um grande compositor, sabe? Uma autoridade também do nosso samba, e faz por isso, faz por merecer. Porque, por exemplo, você não é uma pessoa que fica parada no tempo, você está sempre presente nas comemorações, no dia do samba, em eventos importantes do samba. Então, para mim, foi uma honra tremenda aqui, e a hora que quiser bater um papo sobre algum determinado assunto, porque como a vida, graças a Deus, é longa, a gente tem várias fases. Tem a fase do Simonal como mestre de bateria, tem professor de música. Professor, tem como tem as histórias do produtor musical. Produtor musical, tem a parte também do tempero, né, que foi uma coisa maravilhosa. Então fica aqui um abraço ao Canal Brasil e a todo o público que nos assiste. Isso é um prazer enorme, eu só tenho que agradecer e sempre que for convidado estarei presente. Nós é que agradecemos. Pessoal, semana que vem tem mais, hein? Obrigado aí pela audiência. Abraço a todos. Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar.